Vamos abrir no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vou ler até o verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhes veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. Podeis sentar. No reino de Deus, algumas vezes vivemos aquela expressão da glória da montanha, a tristeza do vale. E isso em pouco tempo. Muitas vezes você está fazendo o que Deus espera de você, com muita luta, e você está vendo os frutos espirituais do que você está fazendo, mas de repente tudo vira de cabeça para baixo. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Após a retumbante vitória no Monte Carmelo,
contra os profetas de Baal, ele é ameaçado de morte por Jezabel, a esposa de Acabe, a rainha de Israel, e ele foge para salvar a sua vida. Do monte ao deserto, do fogo do Carmelo à solidão. E é nessa hora, são nessas horas que vemos como Deus cuida dos seus servos. Nas horas mais difíceis, nas horas de crise, quando o desânimo assume a direção da nossa vida. Por isso, esse sermão não é um tratado sobre como tratar pessoas desanimadas ou depressivas. Não. Porém, ele diretamente aponta como Deus lidou com o seu profeta quando ele estava experimentando uma crise terrível no seu coração, cheio de tristeza, desânimo, que chegou ao ponto de pedir: basta, eu quero morrer. O crente pode experimentar desânimo, desespero e finalmente vontade de não viver mais. Porém, é Deus que tem a última palavra sobre como sairemos das crises da alma que experimentamos. Há esperança, igreja, para aqueles que estão vivendo a escuridão mais profunda da alma. Qual era o mundo de Elias? Ele vivia no meio de um povo rebelde e idólatra. Ele era como um pastor numa igreja onde a maioria dos membros dessa igreja, desse profeta, desse pastor Elias, as pessoas amavam o mundo e alguns poucos vinham no culto adorar Jesus. Assim vivia Elias em seus dias. Pastoreio difícil, e aquilo causava tristeza no coração dele, porque ele amava o povo de Deus. Em segundo lugar, Acabe era o rei, Jezabel era a rainha. Era um governo maligno. Acabe é considerado o pior rei de Israel, o pior de todos. E então Deus levanta um profeta firme, corajoso, para denunciar a idolatria de Acabe, do povo. E por causa disso, ele é perseguido. E muito antes de acontecer, como nós temos no capítulo 18, o desafio do Carmelo, Elias e os profetas de Baal, ele já era perseguido, ele já fugia desse governo mau. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para o coração desse profeta e entender o seguinte: ele acabou de ouvir o povo, no capítulo 18, verso 39, dizendo assim: depois que vem fogo e consome todo o sacrifício, que ele tinha jogado muita água, ele pede que o Senhor, se tu é o Deus verdadeiro e se eu sou o teu servo, manda fogo. E aquele fogo vem e lambe a água, acaba com todo o sacrifício. E então qual é a resposta da igreja diante do seu pastor, profeta Elias? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O coração dele deve ter se alegrado, porque ele teve uma resposta ali no culto. Foi um avivamento. Mas eles continuaram os mesmos. Foi só uma desilusão de um acampamento muito abençoado, que quando acabou, voltou tudo ao normal. E aqui eu posso aprender uma coisa importante. Aquelas pessoas que estavam lá viram um grande sinal do céu, de Deus, mas isso não mudou o coração deles. Cuidado.
não é o milagre, não é o sinal, não é a bênção. Se o Senhor não vier ao coração das pessoas, elas não se voltam para Deus. Eles viram Jesus e negaram, rejeitaram o Filho de Deus. E a frustração, nós podemos perceber no próprio verso 10, quando Elias fala, respondendo a Deus: eu fiquei só. Não tem mais crente, todo mundo foi embora, todo mundo está na idolatria, seguindo Baal. E ainda, isso tudo acontecendo no coração do profeta. Lembre-se que quando acaba a batalha do Carmelo, vai começar a chuva, e Acabe vem no seu carro e diz, o capítulo 18, final, de você ler em casa, que ele corre na frente, o profeta vem na frente do carro do rei, ele corre 25 quilômetros, ele estava exausto, cansaço físico de verdade. E aqui tem uma coisa importante para você prestar atenção: muitas vezes os piores ataques à sua alma virão quando você estiver extremamente cansado, fisicamente, esgotado, porque é nessa hora então que você não tem nem capacidade para julgar o que está acontecendo, e muito menos força para reagir espiritualmente. Suas emoções vão embora, por causa do cansaço físico. E o profeta estava passando tudo isso, igreja. E em quinto lugar, então, aquilo que nós podemos chamar de o gatilho. Aquilo que vem para fazer a crise se instalar na vida desse homem, desse servo de Deus. A ameaça de Jezabel. Acabe chega, conta para ela o que aconteceu. Então ela manda mensagem para o profeta, falou: olha, o que você fez com os profetas, amanhã, essa hora, eu vou fazer com você. Mas a gente está falando de Elias, um homem que fala: não chove, e não cai chuva, vem fogo, e vem fogo, chove, e chove. Mas lembra que Tiago falou que Elias era semelhante, era homem semelhante como nós. Ele também é sujeito às intempéries da vida, às crises emocionais, psíquicas, físicas. E olhando também para a vida de Jezabel, ela escuta aquele testemunho, e o que isso mudou com a fé dela? Nada. Ela continua obstinada, na verdade ela piora, porque agora, além de continuar idólatra, fazendo oposição a Deus, ela agora fala: vou matar o líder de Deus, vou matar o profeta de Deus. E aí eu acabo com essa tentativa de acabar com o baalismo aqui em Israel. Por isso que as pessoas não são muitas vezes transformadas pelo sinal. Às vezes elas escutam um testemunho maravilhoso, isso não mexe com elas. Nem quando elas são abençoadas, elas se voltam para Deus. Assim é o homem, duro, cego, surdo a Deus. E aqui nós temos então o profeta. Mas eu não posso, de maneira equivocada, olhar para a ameaça e falar: a ameaça de Jezabel causou todos os sintomas do estado emocional do profeta, porque está errado. Como eu disse, isso aqui é um gatilho, é o que faz transbordar. Ele está cansado, ele está frustrado, ele está decepcionado, o povo não volta para Deus. São muitos fatores que estão levando o coração dele a ficar extremamente cansado. E então ele foge. Então ele deseja a morte. A crise estourou, mas a ameaça é como que um vento que vem derrubar algo que já estava caindo. Muitas vezes nós passamos por muitas situações no nosso coração e nós não percebemos, mas já estamos caindo. Aí há algo que nós conseguimos perceber, acontece, e aí nós caímos em si, mas nós já estávamos maus, só que nós não estávamos nos analisando. Isso acontece. Ele já estava sob um estresse muito forte. A ameaça simplesmente
expõe tudo que dá dentro dele. E é nessas horas então que nós falamos assim: não estou bem. Ou outros falam: eu vou embora, não aguento mais, não quero permanecer nesse casamento, cansei, ninguém me entende, ninguém me ajuda. São os gritos da alma, alguns certos, outros não, mas é o que a gente faz. E então nós, no verso 3, nós já começamos a perceber os sinais dessa crise, desse desânimo. A primeira expressão que acontece aqui é que ele fala que ele levantou-se para salvar a sua vida e ele se foi. Na verdade, ele fugiu. Elias fugiu para não ser morto, mas aqui tem uma questão não muito fácil de entender. E aí eu preciso que vocês olhem para o verso 3. O verso 3 fala: temendo, pois, Elias. Mas essa não é a única maneira de traduzir o início do verso 3. A tradução poderia ser: ao ver isto, seria uma outra maneira de ser traduzido o que está aqui, a ideia que está aqui. Ou seja, se você olha para o verso 3 com essa tradução, temendo, você vai olhar para o profeta e falar: ele está com medo, está fugindo. Mas se por outro lado, você olhar e na sua Bíblia tiver, ao ver isto, ou seja, ele viu, analisou, falou que vai me matar, eu vou embora. Você já olha de uma maneira um pouco diferente. E você já não de imediato atribui o sentimento de medo ao coração do profeta. E então nós perguntamos: qual o verdadeiro motivo de sua fuga? Nós estamos falando de Elias, mas ele é homem. Podemos pensar que ele teve medo e fugiu, mas podemos também olhar para o texto e lembrar do seguinte: está tendo uma guerra aqui, Jeová e Baal, e alguns interpretam esse verso da seguinte maneira: Elias era um servo de Deus, ele fazia tudo para Deus. Se Jezabel matasse ele, isso seria uma vitória para Baal e o nome de Yahvé seria blasfemado. Então não, Jezabel não vai me matar não, eu sou um servo do Senhor, eu corro, mas ela não me mata. Eu não vou ser um troféu para ela. Uma outra maneira também que nós podemos olhar esse verso importante desse capítulo. Mas o que não muda é que ele fugiu. Quando as coisas ficam difíceis, às vezes você foge. Porque você não aguenta mais. Porque você está cansado. Porque você não vê saída. Em segundo lugar, o mesmo verso 3 mostra um outro sintoma, sinal do desânimo dele. Diz que ele manda o seu servo, o seu auxiliar, embora. Podemos olhar de duas maneiras. Ou ele estava poupando o auxiliar dele, ele falou: olha, meu auxiliar, ser meu auxiliar virou profissão de risco. Jezabel quer me matar, se me pegar, mata você também, você tem família, vai embora. Mas por outro lado também, como não enxergar, quando ele manda o auxiliar, fica aqui que eu vou embora, ele está buscando ficar sozinho. E nós sabemos que é assim que acontece. Quando a nossa alma começa a entrar naquele quarto escuro, nós buscamos fugir das pessoas. E nós nos isolamos. De alguma maneira essa viagem é o isolamento do profeta. E então vem um outro sinal no verso 4, o mais forte que a fuga, mais forte que o isolamento. Ele pede para Deus a sua morte. Não quero mais viver, Senhor, acaba com a minha vida, basta, cansei, esse povo não se volta para o Senhor, está todo mundo contra mim, eu fiquei sozinho.
Você já usou essa expressão? Eu fiquei sozinho, eu estou sozinho aqui, está todo mundo contra mim. Deus te ajuda quando você está assim. Porque Deus ajudou Elias. E ele estava se sentindo sozinho. Mesmo se isso seja verdade ou não, ele estava sentindo. E muitas vezes sentimos coisas que chamamos de enganos, mas mesmo assim o coração vai sofrer do mesmo jeito. É nessa hora que a alma chega a um ponto que ela não aguenta mais sofrer. E aí qual que é a conclusão dela? Qual é a saída? Qual é a porta que se abre para ela? O que ela quer abrir? Se eu morrer, o meu sofrimento acaba. Engano, engano, engano. O diabo está por perto. Essa alma está doente. Mas é assim que as pessoas pensam. Por isso que quando a pessoa verbaliza isso, nós precisamos nos aproximar, estar perto delas. Mas esse é um grande engano na vida das pessoas. Porque a vida pertence ao Senhor. O Senhor nos traz e o Senhor nos leva. Mas poderíamos ainda pensar em outros sintomas que podem ser classificados como depressão, desânimo ou aquela tristeza profunda e contínua da alma. Pode ser que conforme eu falar, você começa a se identificar em alguns desses sintomas. O seu humor começa a oscilar. Está bem, está mal, está bem, está mal, está mal, está mal, está mal, está bem. Você começa a ter falta de interesse pelas coisas. Você não dorme. Ou você dorme demais. Às vezes a cama se torna o seu refúgio para fugir das pessoas. Cansaço. Ou então você começa a encontrar em você apenas culpa. Ah, isso aqui não está dando certo, que a culpa é minha, é uma culpa excessiva. Um desvalor de si mesmo. E você começa a perder as alegrias até nas coisas mais simples. E por fim, quando você olha para você mesmo, você não tem propósito? Você não sonha mais nada? Você não tem objetivo? Você não tem esperança? Porque você está doente, está desanimado, está depressivo, a escuridão tomou conta. Mas, aqui eu estou falando de sintomas, mas o que leva a isso? O que leva a isso é o sofrimento. Nós sofremos. Hoje pela manhã eu fazia um velório e eu dando a mensagem, quando acabou a mensagem eu fui acolher a família porque eles estavam sofrendo a perda de um companheiro antigo, do avô, do pai. Nós sofremos. Esse sofrimento ele é mental, mas ele também é físico. E além do desgaste que o nosso próprio corpo vai experimentando com o passar do tempo e as doenças que aparecem e que podem então desencadear esses sintomas que eu citei. E aí nós perguntamos: quem fez isso comigo? Quem causou sofrimento para mim? Em primeiro lugar, você mesmo. Muitas vezes as nossas atitudes são o principal fator que causa sofrimento para nós. O nosso pecado nos faz sofrer. Continuar naquele pecado por muito tempo começa a trazer uma pressão muito grande sobre nós e nós sofremos com isso. A maneira de falar com as pessoas, expressões iracundas, um estilo de vida que ao passar dos meses, dos anos, vai afetando a sua mente. E isso vai levando a doença da mente, porque a gente de repente perdeu o discernimento, a gente não olha mais, fala assim: o que está acontecendo? Deixa eu sondar meu coração, será que tem algum pecado aqui, Senhor? Senhor, sonda o meu coração, me ajuda a confessar o pecado. Culpa,
a nossa culpa por pecados que nós cometemos, que não são tratados, isso vai gerando uma carga e no final pode nos fazer adoecer. Por isso que a primeira causa do sofrimento somos nós mesmos. Nós fazemos mal para nós mesmos. A sua angústia não resolvida, a sua dificuldade de liberar perdão de alguém tão importante da sua família que você fala, não vou perdoar, ok? E você vai perdendo a sua saúde emocional aos poucos. Porque o seu orgulho não deixa você dar perdão, né? Ninguém merece perdão, a gente dá o perdão. Assim como você também não merece perdão e Deus te perdoa. Se a angústia ficar aí dentro, você vai acabar adoecendo. Esse é o caminho final dessa angústia, que precisa ser tratada com Deus, que tem que ser colocada para fora. O seu descontentamento com algumas áreas da sua vida, a frustração, com o tempo vai te deixar doente nas emoções. Descontentamento, frustração. Muitas vezes nós fazemos uma realidade utópica, ideal, mas que Deus não deu, que a Bíblia não promete, mas nós achamos que nós temos direito àquilo. E aí quando aquilo não acontece, não temos valor, Deus não olha para mim, nada dá certo para mim. Mas é que a nossa projeção está errada. A nossa maneira de olhar as coisas está errada. Somos nós. Mas em segundo lugar, as pessoas também nos machucam. As pessoas pecam contra você. E isso machuca você. E quanto mais próximo for dessa pessoa que pecou contra você, maior vai ser o sofrimento. Daquele lugar que eu esperava, cuidado, vem desconfiança, abandono, como não sofrer, ó alma? Como não sofrer quando você às vezes se vê abandonado por alguém que você se dedicou tanto tempo? Nós sofremos decepções, frustrações, omissões, no casamento, com os pais, com os filhos. Você se dedica anos, veste a camisa da empresa e de repente você é mandado embora, sem justa causa. Como a alma não vai sentir isso? Sente. Como não sofrer pensando nessas coisas? Uma terceira causa do sofrimento é o seu corpo está ficando velho. Pode perceber, a gente vai ficando velho. Eu estava no velório de manhã, eu agachei para conversar com a companheira, para consolar ela. Quando eu voltei, irmãos, meu joelho, que dor. Eu tive que pegar a mão e levantar. O corpo desgasta pelo uso ou pelo mau uso. Quantas vezes nós usamos o nosso corpo, nossas emoções de maneira errada, o nosso corpo de maneira errada, e aí com o tempo ele não vai funcionando bem. Aí então tem as causas biológicas, e ainda tem a causa biológica que não depende de como você agiu, mas o seu corpo tinha essa predisposição e de repente ele apareceu, eu estou aqui, e afeta você. Mas essas três causas nós ainda conseguimos olhar e identificar. Eu estou causando sofrimento para mim, alguém está me fazendo sofrer, ou é o meu próprio corpo, o desgaste natural dele. Mas tem duas causas que o homem natural e que a ciência não alcança. Só aqueles que são espirituais. Porque o diabo também nos causa sofrimento. E por fim, às vezes para espanto de alguns de vocês, Deus também é causa do nosso sofrimento. E aí é mais difícil de entender, quando Deus é a causa do sofrimento. Mas aí antes de você ficar perturbado, olhe para a cruz.
Olhe para Cristo. Quem planejou o sofrimento dele na cruz, senão seu próprio Pai? Deus projetou o sofrimento no seu Filho. E ele sim era inocente, ele sim é justo. Mas tinha um propósito. Então, surge um grande problema quando, se a causa é o diabo, se é o próprio Deus, só o homem espiritual pode discernir isso. E aí, se as pessoas que vão tratar essa pessoa doente não têm um olhar que isso pode ser causa também, como vai levar alívio? Como curar? Como fazer uma melhora emocional? Se eu não entendo a causa que leva a dor, sofrimento e depressão, eu não posso levar cuidado, porque eu não vou entender a causa, e eu preciso entender a causa para fazer um tratamento adequado. Falando de Satanás como causa, ele continuamente vai lutar contra nós, a batalha nunca para, mas a maioria de nós, até os cristãos, esquece esse ponto. Ele luta contra nós, ele nos faz sofrer, ele nos oprime. Quantas vezes alguns de vocês tiveram experiência de ter um momento maravilhoso, de ter um culto, algum momento que foi muito bom, foi refrigério para a sua alma, de repente você se sente numa opressão, você sente uma dor de barriga que não sabe de onde, uma dor. E muitas vezes é o diabo. Você não pecou, não é Deus, é o diabo atacando você. Ele faz isso, a Escritura mostra isso. Mas a gente muitas vezes prefere ignorar. Por fim, Deus é a causa do seu sofrimento, do meu sofrimento. Como diz o antigo pregador, às vezes Deus põe os seus filhos para dormir no escuro. Deus traz sofrimento. Temos dificuldade de entender o Deus revelado nas Escrituras. Mas se eu falar, Ele cria, você fala, amém. Ele renova, amém de novo. Ele faz todas as coisas, você fala, glória a Deus. Mas quando eu falo, Ele traz sofrimento na sua vida, você fala, como? Não, esse não é o Deus das Escrituras. Nós não aceitamos isso prontamente. Mas, que Deus é esse então? Se eu não entender e aceitar que Ele tem um controle de todas as coisas e que às vezes Ele é a causa do meu sofrimento. Porque no final Ele tem um propósito para me fazer sofrer ou para permitir o sofrimento. Ele tem um propósito. E muitas vezes você não entende, mas Ele está trabalhando em você. Lembre-se, o quarto está escuro. Você não consegue ver. Mas Deus está. Lembra de quando Deus faz a pergunta para Elias. Como é que é a pergunta para Elias? Elias, por que você está aí? Não. Elias, por que você está lá? Não. Deus fala, Elias, por que você está aqui? Quando eu uso a expressão aqui, quer dizer, quem faz a pergunta está junto. Você não pode esquecer isso, irmão. Quando você sofre, Deus está junto. Se você tem Cristo, Deus está com você. Ele estava com o profeta. Deus não pode trazer sofrimento para você? Deus não pode permitir um tempo de depressão? Ou por fim, Deus não pode levar você embora? Ele não tem esse direito? Ele pode, Ele faz, Ele permite sofrimento, Ele traz depressão. E por que Ele faz tudo isso? Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Por mais que a gente não entenda, mas Ele tem um propósito. E aí eu preciso simplesmente acreditar no amor e no cuidado de Deus, porque não tem resposta racional. Não tem uma equação divina, falar, olha, eu estou fazendo isso por causa disso. Não, vem o sofrimento e Deus espera que nós dependamos dEle.
Mas ainda, a situação fica um pouco mais complicada. Porque a sua crise, ela pode ser causada por mais de uma causa. Você pecou, você é culpado. Mas Satanás também vem e te oprime, então ele vem como segunda causa. Às vezes você não pecou, alguém pecou contra você. Mas Deus também entra naquela situação e Ele permite aquilo, então Deus também é causa. E a gente, como que nós vamos separar todas essas causas? É difícil, mas são muitas combinações. E no final, a boa notícia é que no final, mesmo que às vezes você não entenda como que essas causas se combinem, o Deus de misericórdia, um Deus que é compassivo, um Deus que é bom, Ele vem e faz aquele tempo mal passar, Ele traz a cura, Ele renova, porque Ele nos ama. Irmãos, lembra da vida de José? Porque José sofreu tanto? Será que José sofreu tanto porque ele ganhou uma roupa especial do pai, que tinha as mangas compridas e os outros filhos não tinham? E aí será que ele se exibiu? Falou, olha, eu tenho aqui uma roupa diferente, vocês não têm. E aí os irmãos ficaram chateados, com raiva, com inveja dele. Ele sofreu demais, irmãos. Ele foi esquecido, ele foi para a prisão injustamente, ele sofreu demais. Ninguém melhor do que o próprio José para a gente aprender por que José sofreu. Ele diz para os irmãos, quando ele se revela para os irmãos no Egito: agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Percebe que José entendeu porque que ele sofreu. Olha, vocês fizeram mal para mim, mas não fica se culpando mais não, eu perdoo vocês. Mas por outro lado, quando ele fala, ó, Deus tinha o plano, então Deus foi também causa do sofrimento de José, porque o sofrimento de José preparou ele para ele estar no segundo lugar mais alto do Egito, os Estados Unidos da época, e ele cuidou de todo o povo. E você não sabe por que você está sofrendo algumas coisas, mas Deus tem um propósito. Precisamos confiar em Deus. Deus agindo para o bem e para o mal, Ele tem um propósito. E mais do que isso, quando estamos sofrendo também, Deus tem uma farmácia. E nessa farmácia Ele tem várias prateleiras. Ele tem conselheiros que orientam você conforme a palavra. Muitas vezes você precisa de um médico, então Ele te dá médico para tratar a doença. Em terceiro lugar, Ele pega pessoas e leva você para levar uma palavra de conforto, de consolo e de esperança. E se for o diabo, a boa notícia é que Deus responde orações por libertação e Ele nos livra das opressões do diabo. E por fim, o próprio Deus que causa ferida em você é o Deus que te cura. Eu preciso acreditar nisso. Deus que faz a cura em mim, Ele vai me sarar. Mas se Ele não me sarar, Ele vai me levar para a presença dEle, e lá não tem dor. E se eu fico ou se eu vou, a vontade é dEle, eu não posso mudar. Mas o Deus que fere é o Deus que cura, é o Deus que renova, é o Deus que muda todas as coisas. E aí, irmãos, como é que Deus faz isso? Como é que Deus restaura a alma de alguém doente? Primeiro, olha o verso 6, uma coisa que a gente ignora: Deus cuida das necessidades básicas. Nossa, o que Ele fez com Elias, quando ele estava ali todo perdido, indo embora, indo para o monte Horebe, para encontrar Deus, é lógico, mas ele não estava comendo, ele estava correndo, ele estava cansado. O que Deus faz com ele? Duas coisas importantes. Deus fala o que para ele? Come, bebe. Olha o texto.
Verso 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a dormir. Como é importante quando eu estou passando uma crise muito violenta no meu coração, eu preciso cuidar da alimentação do meu corpo. Porque Deus está ensinando isso aqui para nós, nessa noite, e Ele está dizendo, você precisa melhorar o seu sono. Porque muitas vezes a gente não consegue melhorar a saúde mental, porque o sono está totalmente errado, dormindo pouco, acordando muito, todo dia eu dormindo em horários diferentes. E aí, quando eu penso que Deus prepara uma comida para mim, como não lembrar do Salmo 23, verso 5, preparas-me uma mesa, na presença dos meus inimigos. Deus está alimentando você no meio da sua crise. Às vezes você não percebe. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para a minha alimentação. Eu preciso dormir melhor. Não despreze essas coisas se você está passando por uma crise, por um momento difícil. Você precisa do alimento que Deus criou, porque aquilo vai ajudar você na resposta, na cura. Segunda coisa, nós precisamos de boas conversas. Nós precisamos buscar bons conselhos. E aí eu tenho aqui uma advertência. Não sou pesquisador nem cientista nessa área, mas algumas coisas já estão apontando. O excesso de rede social tem nos deixado cada vez mais doentes em nossas mentes, em nossas emoções. Se você está vivendo um momento difícil com as emoções na sua mente, com algum dos sintomas que eu falei há pouco, se afaste da rede social, porque a cura não está lá. A cura não está lá. Ali só desgasta a sua mente, os seus olhos. Não. Nós somos seres orais, somos seres auditivos. Nós precisamos falar. Nós precisamos ouvir. Nós desprezamos isso também, mas o Senhor não. O Senhor nos chama para conversar com Ele. O Senhor fala conosco na palavra. Mas me deixe falar uma coisa. Quando a gente pensa de boas conversas e bons conselhos, mas aí o mundo que a gente vive fala o seguinte, mas calma lá, como é que eu vou saber se essa palavra é boa? Como é que eu vou saber se esse conselho é bom? Quem define o que é bom? Então, nós precisamos entender o seguinte, quem define as verdades da conversa? Porque a verdade é absoluta, mas quem define o que é a verdade na conversa? Se o assunto é o coração do homem, então estamos falando de antropologia, o estudo sobre o homem, porque quando Deus, Criador, fala sobre o homem, as discussões sobre as mazelas, sobre as crises, sobre as emoções e as dúvidas também acabam, porque ninguém conhece melhor o homem do que Deus. Ele é o Criador. Eu sempre falo para as pessoas, se você tem um carro de uma marca, você vai levar esse carro aonde? Na fábrica, naquela mesma concessionária, porque ninguém conhece melhor aquele carro seu do que os mecânicos treinados naquela marca. Ninguém conhece melhor o seu coração do que o Senhor. E se isso é verdade, a palavra é a principal fonte de cura para todas as mazelas da nossa alma, porque Ele sabe o que é sofrer. Ele fez a alma. Então, Ele define o que é verdade, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Deus fala ao profeta, que fazes aqui? Qual é a resposta? A resposta está no verso 10. Ele diz,
tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus... Algumas pessoas dizem que nessa hora aqui, Elias abandonou Deus, Elias, ele ficou incrédulo. Eu não vejo isso no texto, porque quando ele fala com Deus, o lamento dele, e ao mesmo tempo eu posso ler o que está aqui, não apenas como o lamento do profeta. E se aqui eu olhar Elias como um pastor que está triste com o rebanho, e Deus chama o pastor para conversar, fala, escuta, como é que está o rebanho? E aí o pastor vira e responde como responde, fala, eu tenho me esforçado, Senhor, eu sei que o Senhor faz tudo por nós, mas a igreja deixou a tua aliança, eles pararam de vir nos cultos, e alguns estão querendo me mandar embora da igreja. E se fosse essa a tradução? Então aqui não é só apenas um lamento, mas também é uma denúncia do estado espiritual do povo. Mas até quando eu vejo isso, eu olho Deus aqui, porque ele fala que ele tem sido zeloso, mas zeloso é Deus. Deus tem cuidado de você. Deus não compartilha você com ninguém. Se Deus é o Senhor dos exércitos, ele guerreia por você. Deus chamou você para ter uma aliança com ele. E por último, Deus te chama para adorar, quando fala de altares. E nós muitas vezes, nós negligenciamos, mas Deus pode muito bem curar as nossas almas quando nós estamos diante dele na adoração. Ou seja, Deus não está apagado no seu coração quando você está em crise, quando você está sofrendo. Continue conversando com Ele, porque Ele vai deixar as coisas mais claras para você. Ele vai dar entendimento nessa escuridão que você está, e Ele vai te levar à cura. Ele te concede uma paz que nenhum homem pode te dar, e nem a lógica humana pode explicar, mas que a nossa alma é capaz de sentir. E quando eu sinto a paz de Deus, eu fico quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos, aquietai-vos. Sou exaltado entre as nações. É esse Deus que diz, fique quieto, eu sei como você está e eu estou cuidando de você. Mas de repente, a partir do verso 11, o que nós vemos? Muitas manifestações sobrenaturais. Fogo, terremoto, vento. Só que sabe o que a Escritura diz? Em nenhum dessas manifestações, dessas teofanias, porque fala que o Senhor não estava lá. Lembre-se, o profeta ele está queixando com Deus por causa da condição espiritual do povo. Quando eu leio isso aqui, o que eu estou enxergando aqui na maneira de Deus? Lembre-se, Deus está tratando o coração do profeta. Ele está deprimido, ele está desanimado, ele pediu a morte. É como se Deus dissesse assim, Elias, eu tenho fogo, eu tenho terremoto, eu tenho vento poderoso. Você não acha que se eu quiser eu posso destruir com Acabe, Jezabel e todo esse povo idólatra? Eu posso, meu servo, eu posso acabar com tudo isso agora. Mas aí Deus fala bem baixinho, mas meu servo, agora, o meu foco é cuidar de você. Porque percebe? Fogo, terremoto, vento. Mas onde que Deus está? Numa palavra mansa. Eu vou cuidar de você, meu profeta. Eu vou renovar seu coração, meu profeta. Você não vai ficar a vida inteira aqui nessa caverna, meu profeta. É isso aqui que Deus está tratando. E mal sabia o profeta que daqui a pouco ele vai ouvir. Fala, olha, você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, e você vai ungir Elias, e eles vão contra essas pessoas que estão perturbando você. Mas muitas vezes a gente não percebe essas coisas. Por quê? Porque nossa mente está cercada, está cheia de enganos. E qual o primeiro engano que eu vejo na vida dele aqui? Ele achou que só ele tinha ficado. Senhor, só eu sou fiel. E como é que o Senhor quebra esse engano dele? Olha o verso 18. Olha para o verso 18. Muitas vezes você acha que, fala, não, eu estou sozinho. Fala, olha aqui. Também conservei em Israel 7.000. Ele achou que ele estava sozinho, cultuando o Senhor, lutando pelo Senhor. Meu Senhor fala, tem 7.000 que eu também guardei. De alguma maneira Elias podia pensar, poxa Deus,
Tem 7.000. Então, aquilo que eu fiz lá no Carmelo, as pregações, as viagens, a correria, as perseguições de Acabe contra mim, de alguma maneira a minha palavra pode ter chegado ao coração desses 7.000. Só que quando você está no escuro, quando você está na caverna, você não consegue perceber que mesmo quando você não está bem, as coisas que você fez para o Senhor continua dando fruto. Mas eu preciso ver isso, que Deus continua falando. Uma outra maneira também, um engano terrível da nossa mente, é você pensar, Deus me esqueceu. E aí eu quero ler para você o Salmo 31, 22. Pode ser que você esteja se sentindo assim, Deus me esqueceu. Olha o que o salmista diz: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Apesar disto, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. É um engano quando você acha que você está sozinho. Um outro engano, você achar que para a sua situação não tem solução. Deus tem o controle ou não tem o controle de todas as coisas? Haverá impossíveis para Deus? Nós chegamos ao verso 15, quando nós entendemos o seguinte: qual a maneira de a gente perceber que a pessoa está saindo desse estado emocional depressivo, desanimado, nessa escuridão da alma? Olha o que Deus fala para ele. Disse o Senhor, vai e volta ao teu caminho. O que Deus está falando aqui com Elias? Profeta, você já comeu? Você já bebeu água? Você já dormiu? Eu já falei com você, eu já acalmei seu coração, você tem a minha presença, você veio até aqui para mim falar com você. Agora, profeta, está na hora de você voltar para a sua vida. Você precisa voltar a me servir, você precisa voltar a ter propósito, você precisa voltar a sonhar, a ter desejo por coisas boas, a realizar coisas que me honram, profeta. Então é nessa hora que a gente percebe que a cura de Deus está chegando, porque uma pessoa que está mal no seu coração, ele não sonha mais, ele não tem objetivo, ele não vê propósito, ele não tem esperança. Mas não, Deus chama ele para voltar, como se dissesse, volta, ó minha alma, para o sossego, volta os seus olhos para o Senhor e confia no cuidado que vem somente dEle. E uma quinta maneira de Deus tratar uma pessoa que está sofrendo, apesar de pessoas que estão sofrendo se isolarem, nós precisamos lembrar que nós somos seres sociais. É muito importante termos pessoas perto de nós quando estamos sofrendo. Nós precisamos de pessoas para muitas vezes sair das nossas crises de doenças mentais, da saúde das emoções. E quando você olha o verso 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. No final de toda essa tormenta na vida de Elias, ele que sofrendo tudo isso, o que Deus faz por ele? Deus traz um companheiro, Deus traz um amigo, Deus traz uma pessoa para andar com ele, para ele não estar mais sozinho. Escute aqui, igreja, quando você muitas vezes está sofrendo, Deus manda alguém para ficar perto de você. Em nome de Jesus, não feche essa porta que Deus está abrindo para você. Receba pessoas para caminhar com você, para orar com você, para estar ao seu lado, para você trocar mensagem com essa pessoa, porque é isso que Deus está fazendo aqui na vida do profeta. Ele mandou Eliseu. Valorize as pessoas que Deus tem mandado para ajudar você. E finalmente, o mundo é mau, nós vamos sofrer, mas com uma diferença: nós não precisamos ficar desesperados no nosso sofrimento, porque nós cremos em Deus, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas a gente vai sofrer,
Você vai sofrer. E eu não estou sendo profeta de caos. Eu estou simplesmente dizendo como a vida é de todo ser humano nessa terra. Mas não se desespere, porque o Senhor é com você. Cuidado. Cuidado com situações de tristeza prolongada, de problemas importantes não resolvidos, porque isso pode levar você a um estado depressivo. Cuidado. Quando você estiver nessas crises, com as emoções lá embaixo, perdendo o interesse pelas coisas, a alegria em coisas simples, deixa eu falar algo para você. Aperta o botão modo recarregar e não use. Só aperte recarregar. Preciso parar. Minha bateria está pequena, eu vou parar, eu vou só recarregar agora. Eu vou cuidar da alimentação. Eu não vou entrar em bola dividida. Eu vou proteger as minhas emoções. Eu preciso restaurar, preciso esperar Deus me restaurar. Eu vou dormir melhor. Proteja as suas emoções quando você vê que você está numa situação dessa. Evite situações de embate. Mulher, é uma questão familiar, procurou você? Fala, não, manda para o marido. Manda para o marido. Ou então procurou alguma situação? Fala, não, fala com o pastor. Manda para o pastor tem uma equipe, ele vai dividir a carga. Manda para o pastor. Mas não assuma uma carga que vai pesar sobre você. Se você já está se sentindo sobrecarregado, ligue o modo recarregar e não use. Pare, descanse, fique ocioso, tenha paciência com você. Terceira coisa, a palavra é o mais seguro método de analisar a alma humana e também de cura. Salmo 19, verso 7. A palavra do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Aleluia! Quando você estiver sofrendo, vá para a Escritura, vai para Salmos, vai para as palavras de Jesus, com as pessoas que Ele acolheu, e leia aquele texto e fale, Senhor, eu preciso desse cuidado agora. A palavra analisa você. E Deus fala, e Deus cura você através da palavra. Lembrando que toda vez que você não está bem, você precisa ter um lugar para correr. Para onde você corre quando as coisas ficam difíceis ou você fica parado? Porque por mais que a gente fala que Elias correu, ele correu para a presença de Deus, porque ele foi para o Monte Horebe, e o Monte Horebe é o mesmo lugar aonde Moisés encontrou o Senhor, e ele queria ver a glória de Deus. Deus colocou ele numa caverna e falou, você não pode me ver, e Deus passa, ele vê pelas costas, é o mesmo lugar. Você não pode enfrentar situações de estresse emocional, de tristeza no seu coração, de depressão, de ansiedade, sem ter um lugar para você correr. Deus é o principal refúgio, mas você precisa ter pessoas. Você precisa ter pessoas. Você precisa ter relacionamento com amigos. Você precisa parar de ter medo de abrir o seu coração com pessoas que você julga que realmente te ama, que são confiáveis. Isso vai fazer bem para a tua alma. Quantas vezes eu estava ali apertado, e de repente uma palavra, e de repente veio uma pessoa, e de repente veio uma oração, e aquilo me animou, aquilo me levantou, aquilo me fez ficar contente de novo. Deus não tem filhos especiais. Deus trata todos nós com o mesmo cuidado e zelo. Tenha pessoas para você correr, tenha portos seguros para você ancorar o seu barco quando ele estiver afundando. Elias pediu a morte. O irônico é que ele não morreu.
veio depois para frente, provavelmente 20 anos depois desse capítulo aqui que nós estamos vendo, 20 anos depois, ele é trasladado à presença de Deus. Que ironia, ele não morreu, ele foi direto para a presença. Quantos medos imaginários que você tem que nunca vão acontecer, mas o problema é que esse medo imaginário que nunca vai acontecer está afetando a sua saúde como se fosse real, mas ele é um engano. Pare com isso, pare de sofrer antecipado por coisas que nem vão acontecer. Isso está dando sobrecarga na sua alma. Isso atrapalha você, isso tira a sua saúde, isso rouba a sua alegria, isso rouba tantas coisas boas. Lembre-se, o Monte Horebe é o lugar onde eu sou recarregado, porque lá está a presença de Deus. O Espírito Santo, Ele está com você, Ele vai dar discernimento para você, como que você tem que pegar tudo que você ouviu e agir conforme aquilo que você precisa. O Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por nós até quando nós não oramos. E lembre-se o que Paulo falou aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, versos 3 e 4. Deus é o Deus de toda consolação. E Ele é o Pai de misericórdias. Deus cuida de você. Creia nele. Amém.